Que os espíritos de luz possam estar presentes nesse momento, nos auxiliando na reflexão. Hoje vamos fazer a leitura do item 5 do capítulo 17, Sede Perfeitos, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e ao seu redor uma grande multidão se aproximou. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, e outros 60, e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebeu a semente, esse é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está sendo por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Nós vamos conversar sobre essa parábola, sobre a ótica do Dr. Alírio Cerqueira Filho em Parábolas Terapêuticas. O primeiro aspecto que a gente tem a observar é o seguinte: puxa, que semeador descuidado vai lançando sementes sobre o caminho, sobre terreno pedregoso, em meio aos espinhos, né? Se a gente pensar num primeiro momento sobre esse aspecto, nós vamos ver isso. Mas Jesus, né, ele era sábio. E o foco que Jesus queria dar era aos tipos de solo e não ao semeador. Porque, na verdade, esse agricultor a que Jesus se refere é um agricultor que quer semear no coração de cada um o amor. É um agricultor muito especial, né? Então, o foco de Jesus nessa parábola é nos tipos de solo.
E aqui nessa parábola a gente vai ver que no primeiro terreno, a margem do caminho, a margem já diz alguma coisa. Ao lado, ao redor, na periferia, né? Essa semente, o que acontece com ela? Ela não frutificou, ela não germinou. Por quê? Porque ainda não estava no momento certo, adequado para que ela fosse. Então, na medida que ela caiu, os pássaros já vieram e a comeram, né? Então, ela foi eliminada. Quem representa e simboliza esse tipo de solo? São aqueles, então, que ainda não se comprometeram com a própria vida. São aqueles que ainda estão na superficialidade. Estão na superfície, estão à margem, estão na periferia, estão ao lado, ainda não se sensibilizaram com os ensinamentos e com a verdade de Jesus. O segundo aspecto é que elas foram lançadas ou colocadas nos pedregais, em terrenos com rochas, com muitas pedras. Elas simbolizam aqueles que se empolgam no início com essa verdade, com as verdades colocadas pelo Evangelho, com a possibilidade de evoluir, mas não persistem nesse sentido e rapidamente se esquecem e desistem, né? A terra aí colocada entre as rochas ainda é muito pouca, então mesmo que a semente germine, com aquela pouca quantidade de terra, ela, quando vem o sol, ela seca e murcha e não vai ser possível germinar e ter frutos, dar frutos. Quando há muita pedra, é preciso removê-las. É possível remover essas pedras que existem neste solo? Claro, né? Nós não podemos esquecer em momento nenhum que somos espíritos imortais, né? Criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Essas pedras podem sim ser removidas, esse terreno pode se tornar fértil. Nós estamos todos aqui como aprendizes da vida, a caminho dessa evolução. Então, essas pessoas que simbolizam esse tipo de solo vão chegar um dia a ser um solo fértil, né? E o terceiro é o das sementes que foram lançadas nos espinheiros, entre os espinhos, né? Ali os espinhos nasceram, elas foram lançadas nesse solo, os espinhos nasceram e as sufocaram. O que significa esses espinhos? Esses espinhos, eles simbolizam o desamor, né? A falta de sensibilidade. E esse aspecto, essas pessoas que simbolizam esse tipo de solo, são aquelas que ainda estão numa condição em que o ter se sobrepõe ao ser. Estão numa condição onde, para que se deem bem, para que consigam ser felizes, muitas vezes eles prejudicam ainda um outro irmão, né? Vivem ainda nas ilusões, são os francamente materialistas, aqueles que ainda estão ligados às coisas da matéria, né? Então, esse terreno simboliza esse tipo de espíritos, né? Que vivem iludidos. Mas, enfim, né? Como nós já dissemos, que todos os espíritos são destinados à perfeição, nós temos, então, a terra boa, a terra fértil, tá? E as sementes ali lançadas vão germinar. Por quê? Porque esses espíritos já estão numa condição de produzir. Eles produzem igualmente? Não. Aqui coloca, então, 3 categorias. Nós podemos até falar em mais categorias dentro dos aspectos da nossa evolução, mesmo nesse planeta que ora habitamos, de expiação e provas. Existem diferentes níveis de evolução, né? Então, tem aqueles que produzem 30, 60 e 100. Quem são esses que produzem
100. São aqueles espíritos que já têm, né, a sensibilidade, a percepção, né, a beleza do que? Da dádiva divina para a evolução. Já perceberam, né, já entenderam o significado da verdade de Jesus e já praticam aquilo que o Evangelho nos indica, né? Então, aí são colocados 6 perfis, né? Os 3 primeiros, e depois dentro dessa categoria da terra fértil mais 3. O que a gente tem que pensar aqui? Nesses diferentes graus de evolução. E nós temos que analisar em que condição nós estamos. Que solo representamos nós hoje dentro dessa parábola, né? Será que nós estamos lá no início, né? Onde estamos à margem, não nos sensibilizamos com as verdades, com aquilo que é colocado no Evangelho? Precisamos ainda remover essas pedras que são obstáculos que estão no nosso caminho? Somos aqueles que ainda os espinhos, né, sufocam e a gente não permite que germine a palavra de Jesus? Ou já estamos nessa condição de terra fértil, iniciando a percepção da importância do Evangelho, colocando em prática, exercitando o amor ao próximo, que é o que Jesus nos recomenda. Se estamos nessa condição, já estamos prontos para amar, para perdoar, para doar e para servir. A reflexão, então, que se coloca neste momento para nós é nesse sentido. As parábolas, elas nos ensinam muito, elas nos fazem refletir, são super atuais nesse momento que nós estamos vivendo. Será que nós estamos exercitando a compaixão, olhando para os nossos irmãos com amor, como nos ensinou Jesus? Será que nós temos consciência do poder que temos, através da fé, de auxiliar os nossos irmãos necessitados e até nós mesmos? Então eu acho que a grande reflexão que se coloca é essa, né? Qual a finalidade de Jesus estar entre nós, a não ser ensinar que precisamos amar uns aos outros? Que Deus nos abençoe e nos intua sempre a buscar as verdades do Evangelho. Que assim seja.